Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal. Clê Invest apresenta de hoje Fundo Imobiliário HCTR11 e a sua 10ª emissão. Sim, a gente tem aí bastante vídeo programado para essa semana e para a semana que vem sobre emissões de fundos imobiliários. Já começamos com RPR, com IRDM, agora estamos em HCTR e tem mais alguns fundos fazendo, nesse processo de emissão e a gente vai falar um pouco sobre eles, tá bom? Eu tenho uma novidade para vocês também, estão abertas as inscrições para o método IS, mas eu vou falar lá no final para não tomar muito tempo de vocês aqui com o conteúdo. Então quem chegar até o final e quiser saber mais sobre esse método IS, eu aconselho, na verdade, e garanto que vai valer bastante a pena, tá? Mas vamos lá, sem mais delongas e sem mais enrolação. Vamos falar sobre HCTR e a sua nova emissão de cotas. Antes de entrar no relatório gerencial de fato, a gente vai aqui no Status Invest, no quesito preço realmente. Hoje ele está sendo cotado basicamente em R$ 134, mas amanhã, como até ele está em processo de subscrição, pode haver uma flutuação no preço, mas hoje R$ 134 representam do fundo 1,15 do VP. Então o que significa 1,15 do VP? O fundo está com ágio de 15%. O que é isso? O fundo está valendo mais, está mais caro 15% do que de fato vale o patrimônio do fundo. Então a gente costuma dizer que para fundos de recebíveis a gente utiliza bastante essa métrica de PVP porque não se compra uma sobreposição de dívida, gente. A gente não compra dívida mais do que ela vale de fato. Então há um consenso no mercado que a gente acredita que até 1,10 seja um PVP saudável, porque a gente sabe que no longo prazo os fundos imobiliários eles entregam a inflação mês a mês nos rendimentos. Então, no longo prazo, a cotação dos fundos imobiliários tendem a se aproximar do valor patrimonial. Então, se a pessoa acaba comprando muito acima do valor patrimonial, ela pode ter o seu patrimônio corroído aí no longo prazo e existe uma pesquisa que mostra realmente isso. Então, 1,15 ele está caro, tá? Não está barato, vamos ser sinceros aqui. Sim, ele está caro. A gente não está falando aqui de vale a pena, não vale a pena, é ruim, é bom. Não, o fundo é bom, mas ele está especificamente caro a esses preços. E é por isso que uma emissão é tão importante para conseguir comprar, participar da emissão, exercer seus direitos e comprar mais barato do que isso. Tá? O DI anualizado do fundo mais de 18%, isso é porque o fundo ele estava bem posicionado em GPM, está bem posicionado em IPCA e a gente sabe que a inflação nos últimos 12 meses aí tem surfado uma onda muito grande e a gente vai entender um pouco mais sobre isso no relatório gerencial. O último rendimento do fundo, 1,70. Então, R$ 1,70 ali, basicamente um pouco mais de 1,2% ao mês, um DI realmente bastante alto. Tá? Agora vamos para o relatório gerencial. Primeiro, gente, você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui embaixo, ative a notificação, deixe o seu like, dê sugestões de novos vídeos aqui embaixo, porque isso ajuda muito a gente a crescer cada vez mais e mais pessoas possam conhecer a nossa página que precisam desse tipo de conteúdo. Tá? Então, por favor, dá essa moral pra gente aí, se inscreva aqui embaixo, ative as notificações para não perder os próximos vídeos, que tem bastante emissão vindo aí. Vamos lá. Dito isso, o fundo hoje o vídeo de hoje ele não tem como especificação, a gente não vem com o intuito de fazer um panorama geral do portfólio do fundo. A gente já tem vídeo aqui do HCTR, então já temos vídeo do portfólio do HCTR. Aqui eu quero pontuar algumas coisas apenas para depois entrar para a emissão de fato, tá? Uma coisa que eu acho bem interessante no IPCA, tá? Aqui tem um comentário do gestor, aqui diz que da última emissão, da 9ª emissão, já foi alocado 100% dos recursos. Isso eu gosto bastante na Equitare, porque é a gestora do fundo e a Equitare tem uma velocidade na alocação muito rápida. E quando a gente estuda um fundo imobiliário, a gente quer essa alocação rápida de recursos. Show! Aqui basicamente a gente tem a DRE, a correção monetária que o fundo entrega mês a mês, que é basicamente esse cinzinha escuro aqui, e sempre é a maior parte, porque eu falei para vocês, o fundo de recebível, ele entrega a inflação mês a mês, a variação da inflação mês a mês, que é essa correção monetária, e tem diminuído, porque querendo ou não, volta e meia, o IPCA e o IGPM vão voltar a variar de maneira não tão abrupta, não tão extremamente grosseira como nos últimos meses por causa de dólar alto, por causa de estresse de liquidez, commodity, exportação, a Deus dará aí mundo afora. Então, basicamente, vai voltar e por isso que o fundo ele tem reduzido um pouco a entrega de correção monetária. Isso quer dizer que o fundo vai voltar a entregar
1,1, mas mais cedo ou mais tarde vai, tá, pessoal? Mas isso não... E aqui está a importância de não comprar muito acima do VP, porque se você tem essas margens de segurança, quando o fundo ele voltar a entregar o que era de consenso, 1,1, você vai ter comprado o fundo barato e não vai sofrer com essa correção do patrimônio, com essa correção do preço. Show! Outro ponto que eu queria mostrar para vocês, o fundo já está na sua 10ª emissão, gente. O fundo é um dos melhores fundos que passaram pela pandemia sem inadimplência na pandemia, nos 3 primeiros meses ali. Lá em cima no comentário da gestão mostra que todos os ativos pagaram com suas obrigações, então isso é bastante interessante. A gestão ela fica ali bem próxima do devedor e isso eu gosto bastante na Equitare. É uma lâmina bastante grande, tá? É um fundo high yield, então ele vai ter uma taxa de aquisição média bastante alta, tem bastante indexação em GPM/PCA, isso eu já comentei com vocês, e tem uma lâmina bastante diversificada, isso é um ponto positivo, tá bom? Aqui do lado a gente vê também porcentagem de obras, porcentagem de venda, duration, que é uma duration que eu considero uma duration média bastante alta, acima de 3 anos. Aqui tem os vencimentos das dívidas, então não é isso que a gente quer no vídeo de hoje, né? Mas a gente tem um vídeo basicamente falando sobre isso. Outro ponto que eu acho muito interessante no fundo HCTR, ele tem basicamente quase 97% alocado em CRI, tá, gente? Aqui não está atualizado ainda, lá em cima no comentário da gestão, como ele já alocou todos os recursos, já mostra que está quase 97%, aí, quase 90% alocado em CRI, e aí eu vou até mostrar para vocês não dizer que eu estou mentindo, tá? E se eu tiver, a gente já corrige aqui. Ó, 97% do PL alocado em CRIs e FIIs, né? E 2% só do PL alocado em caixa. Então o fundo já não tem mais aquele caixa gigantesco, não está atualizado ainda, referente ao último relatório. Show! Um ponto muito interessante, o fundo tem mais cota sênior, então por mais que é um fundo high yield, por mais que é um fundo um pouco arriscado, que tem taxa de aquisição alta, ele tem cotas sênior. O que é cotas sênior? Quando houver inadimplência, as cotas sênior são as que sentem depois. Quando um CRI ele tem inadimplência, a primeira cota que sente é a subordinada, depois é a mezanino, depois é a sênior. Então basicamente aí 60% de cotas sênior, isso dá uma certa robustez, uma certa tranquilidade para o fundo. Aqui estão as taxas médias e os setores, multipropriedade, loteamento, que são basicamente os dois setores mais complicados, porque resorts são mais complexos e isso traz um pouco de risco também para o fundo. Mas, afins, isso era o que eu queria mostrar para vocês. Basicamente também a subordinação, que é bastante interessante quando existem bastante CRIs pulverizados, que a gente fala, né? Não só CRIs corporativos. Agora o que a gente queria ver de fato é a emissão do fundo. Vamos lá, gente. O fundo está com 1,15 de PVP, 15% acima do VP. Então, a mercado, eu não compro. Por que eu não compro? Porque eu não compro fundo de recebíveis acima de 1,10, tá? Volta e meia a gente faz alguma estratégia para comprar e baixar PM nas próximas subscrições, mas eu não gosto muito, até porque eu já estou posicionado no FII HCTR. Então a gente gosta desses períodos para diminuir o PM, tá bom? Para comprar também, porque a gente não compra mercado com 0,15 de VP. Vamos lá. O fundo está com uma emissão, a 10ª emissão, a R$ 119. Então vamos lá. O fundo está sendo negociado, gente, a 134. Então 119 já é bastante interessante, já tem um PVP aí abaixo de 1,10. Né? A gente tem também uma sem a taxa, que é R$ 2,00, acho um pouco a taxa alta, mas o fundo tem performado, tem entregue bem, então isso para mim não é problema. Sem a taxa, a emissão é 117, a gente pode ver aqui, e os 117 é acima ainda, mesmo assim é acima do VP, e a gente gosta de emissões acima do VP para não deteriorar o fundo, para não diluir o cotista, gostamos disso, tá bom? Então tem uma diferença aí de 12%, basicamente, da diferença de preço da emissão para mercado, então vale a pena fazer essa emissão, exercer seus direitos. Ainda não chegou a data base,
tá? Então até por isso que o fundo não recuou, porque comprando até dia 29, então dormindo comprado do dia 29 para o dia 30 de julho agora, você vai poder participar dessa emissão, tá? Em qual proporção? 29,53. Então vamos arredondar para 30% aqui. Se você tiver 10 cotas, aqui a gente não pode arredondar, né? Se você tiver 10 cotas, 10 vezes 29,53%, 0,29, você vai ter direito a 2 cotas apenas. Por quê? Porque a gente sempre considera só o número antes da vírgula, a gente sempre arredonda para baixo, tá? Então a cada 10 cotas aí você vai ter direito a 2, porque a gente arredonda para baixo. E quando você vai exercer? No dia 3/8 começa, então você sinaliza para a corretora, ó, quero participar dessa emissão. Você vai lá, exerce seus direitos até dia 13/8, dia 16 vai ter a liquidação. Toma cuidado aí para ter dinheiro nesse dia, para você não... Porque mesmo assim vai ser debitado, tá, gente? Mesmo se você não tiver dinheiro. Então é importante que você tenha para você não pagar nenhuma multa ali. Dia 18 começa o período de sobras, aí a gente não tem como saber qual a proporção, porque a gente tem que ver qual que vai ser a adesão do fundo, se o pessoal vai aderir bastante, se vai sobrar, se não vai sobrar, mas quando houver a proporção de sobra, você multiplica em cima daqueles 2 que você exerceu, não é sobre os 10 que você teve direito, é sobre os 2 que você exerceu. Então vamos lá, uma proporção de sobra de 50%, 2 vezes 50% vezes 0,5, você vai ter direito a uma cota aí basicamente. Até dia 23/8 você vai poder sinalizar a corretora e exercer, tá? Com montante adicional, vamos ver aqui, tem lote adicional, tem montante adicional, então você, no período de sobra, se você quiser 3, 4, 5 cotas a mais, você já coloca ali no período de sobras as suas 2 que você tem direito, mais o que você porventura queira pegar, e se tiver rateio aí, se conseguir, você vai conseguir essa cotinha a mais. O que é garantido é a sobra, tá? Rateio não é garantido, porque basicamente bastante gente adere aí à emissão do HCTR, visto que ele está num preço bastante alto, tá bom, gente? Então a emissão é basicamente isso. O que eu acho do fundo? É um fundo interessantíssimo, tá, gente? Para quem procura um bom high yield, para quem procura uma boa indexação em IPCA, mas ainda não abre mão do IGPM. Os fundos eles têm migrado para o IPCA, mas tem uma boa parcela em IGPM aí. É um fundo high yield, então tem a taxa de aquisição alta, mas em contrapartida eles se protegem aí com mais cotas sênior. Se comparar com o TORD, por exemplo, o TORD tem mais cotas subordinadas, isso traz um risco a mais, tá bom? Mas eu, Vinícius, não compro a mercado. Eu só exerço meus direitos, vou exercer meus direitos de subscrição e participar dessa emissão, porque a R$ 119 para mim faz sentido. Bom, então se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações e deixe seu like. E agora a novidade que eu queria trazer para vocês é o método do investidor soberano, que a gente fala, que é o método IS, é a nossa segunda turma, onde você vai aprender basicamente tudo, gente, sobre renda fixa, sobre renda variável, ações, fundos imobiliários, ETFs, investir no exterior, criptomoedas, mini curso de imposto de renda, termos econômicos, termos contábeis, tem tudo. E além de todas as aulas que são atualizáveis, e a gente sempre inclui mais aulas, então assim, vai ser 2050, a gente vai estar incluindo aula conforme pedido dos alunos. Fora tudo isso, tem uma comunidade de investidores onde eles ficam trocando ideias todos os dias, experiências todos os dias, análise de ações todos os dias, análise de fundos imobiliários todos os dias. E eu estou abrindo pouquíssimas vagas porque a gente dá um suporte 24 horas, não é aquele papinho de escassez e blá blá blá, não, são poucas vagas mesmo porque a gente quer sempre a experiência do usuário, a gente faz um suporte que é 24 horas, a gente está sempre ali respondendo. Eu vou deixar o link aqui embaixo para inscrição, as vagas estão abertas até terça-feira que vem, então garanta a sua vaga, a gente se encontra lá no grupo de alunos. E isso não sai por mais de R$40 por mês, gente. É basicamente menos de uma pizza, tá? Tem gente vendendo esse curso aí a R$1.000. Eu estou vendendo para você a 431, porque o que a gente quer é mudar esse panorama do brasileiro, é fazer análises avançadas de ações, fundos imobiliários e construir uma comunidade de investidores, tá bom? Então agradeço a sua confiança, agradeço você ficar até aqui no final e até a próxima, até o próximo vídeo.